Olá, alunos! Nessa aula do módulo 7, nós trataremos sobre a globalização e o neoliberalismo. Essas aulas foram divididas em 4 vídeos. Nesse primeiro, terá sobre a introdução e as características econômicas. No segundo vídeo, trataremos sobre os aspectos políticos e culturais da globalização. No terceiro vídeo, será uma aula especial sobre neoliberalismo e algumas mudanças políticas, econômicas e sociais. E no quarto vídeo, nós temos sobre os mundos da globalização, que é uma leitura do Milton Santos, que sempre cai no vestibular, que trata sobre as desigualdades da globalização. Essa aula é muito importante, pois ela trata de um assunto que sempre cai no vestibular. Ela cai bastante por conta dessa profundidade desse tema, que é muito amplo e extremamente difícil também de abordá-lo. Justamente a globalização, ela dá base também a outros assuntos políticos, econômicos, sociais e culturais e assim por diante. E vamos ver, antes de começar o assunto de globalização, quais são os temas que são relacionados na atualidade com a globalização. Uma das apostas que pode cair relacionada à globalização é o caso justamente do coronavírus. Se observarmos essa imagem, nós vemos justamente as rotas de viagem pelo mundo, né, de avião. E nós temos aqui então uma interconexão que está relacionada a essa globalização, essa evolução do transporte, essa evolução da rede urbana, a evolução das relações sociais e econômicas entre os países, tudo isso está interrelacionado e isso tem a ver com a globalização. Nesse tema de coronavírus, nós vamos abordar em outro momento, mas isso é só para vocês terem uma ideia dessa dimensão. Que também, outro caso que vem relacionado ao coronavírus, não é só o espalhamento dela no mundo inteiro, mas sim a consequência que tem justamente a questão das quarentenas, do isolamento das pessoas em relação à economia, que é um assunto também que pode ser debatido. O fator mais impactante que terá o efeito coronavírus e da quarentena, que é realizado com isolamento social, é justamente a crise mundial que poderá vir. É importante esclarecer que já tínhamos uma previsão e uma ideia de talvez termos uma crise econômica antes mesmo do coronavírus. O que ela está fazendo, justamente o coronavírus, é antecipar a crise econômica que virá a acontecer. Então, de fato, o mundo teria uma crise. Lembrando que as apostas eram tanto na China como nos Estados Unidos, na dívida externa pública e assim por diante. Agora, com o coronavírus, nós temos o efeito também justamente de crise econômica muito forte. Tanto é que, observando algumas análises sobre a projeção do PIB brasileiro. Você tem uma ideia, antes a previsão era de crescimento de 2% do PIB brasileiro em 2020. Isso foi no ano passado. Com o coronavírus, o cenário não foi nada positivo, né? Tanto que aí nós temos mais ou menos a média de 1,5% estavam sendo estimados, mas aí o Banco Mundial lançou um documento no dia 12, prevendo um tombo de 5% no PIB. E algumas empresas mais esperançosas pensam numa retração de 2% do PIB. Enquanto o governo brasileiro, que ele é mais positivo nesse aspecto, ele pensa em 0,02% de crescimento. Mas reparem que os dados eles são muito pessimistas, né? De certa forma, se a gente for analisar no âmbito geral, essa crise ela vai vir com uma força enorme. Infelizmente, né? O Brasil, que já tinha uma crise em 2015 muito forte, que era uma sequela daquela crise de 2008, e é evidente isso vai ser uma questão muito problemática. Então, a relação que nós temos aqui de globalização com o coronavírus e essa inter-relação econômica, ela só evidencia a questão da globalização e isso vem justamente questionando. Além também de que os países fecharam as fronteiras com outros, então nós temos diversos assuntos que podem inclusive cair no vestibular por conta dessa relação muito forte da globalização.
Para começar esse assunto de globalização, nós temos aqui uma frase do economista Gilson Schwartz, que coloca que a globalização ela é uma nova expressão para um fenômeno antigo, ou seja, que ele já existia, a organização de empresas e economias em escala planetária. Ou seja, aqui é entendido que a globalização ela já existe, ela é uma fase, né, desse processo de mundialização do capital, que justamente vai se espalhar, como ele coloca, em escala planetária. Nós vamos lembrar um pouco, então, das fases do capitalismo e também um pouco dessa divisão territorial do capitalismo. Uma outra frase aqui que é muito importante é essa do Anthony Giddens, um sociólogo, que ele afirma que a globalização é o aumento, a intensificação das relações sociais em escala mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa. E além dessa característica que o Giddens coloca desse tempo e espaço, dessa interligação, nós também podemos pensar no aumento das relações em outras dimensões, como a política, econômica, cultural, jurídica, ambiental e entre outras. Nessa imagem aqui nós temos justamente, né, como se tivesse essa interligação do mundo, de uma pessoa espirrando e praticamente todo mundo começa também a ter, em reação cadeia, praticamente o espirro também, né, como se tudo tivesse interligado de uma forma, e isso então influencia, né, de uma escala local para uma escala global e vice-versa. Vamos ver o que nós chamamos de evolução do espaço geográfico. Lembra-se que espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia, que é a relação entre sociedade e natureza. Nesse primeiro espaço nós temos o meio natural, é um espaço em que não há nenhuma alteração do espaço geográfico, pois o ser humano não será necessariamente primordial nesse momento, ele não terá uma grande transformação, pois é praticamente o domínio natural nesse momento. Já o segundo meio, esse meio técnico, que é quando ocorre a primeira revolução industrial, quando aí o ser humano começa a modificar o espaço geográfico conforme nós vimos. Dando sequência, nós temos aqui o que chamamos de meio técnico, científico, informacional, onde ocorre uma intensa modificação do espaço geográfico. Nesse processo é que justamente ocorre a terceira revolução industrial. E nesse processo também de terceira revolução industrial nós teremos esse momento do aumento das relações sociais, ou seja, do aumento também da globalização. Sem esses três processos, né, principalmente o meio técnico e o meio técnico científico informacional, não teríamos a globalização como conhecemos. Então, elas são fatores que vão nos ajudar a entender melhor sobre a globalização. Para entender sobre as fases da globalização, é importante entender a evolução do capitalismo ao longo dos períodos. É importante também lembrar que globalização ela é uma etapa do capitalismo, ela é essa última fase que nós estamos, que é esse avanço mundial. E aí nós temos que relembrar algumas partes históricas extremamente importantes, né? Por isso nós vamos ver também sobre justamente a primeira revolução industrial e aí depois a segunda e terceira revolução industrial, o parâmetro que ela tem. Nessa primeira fase, chamada capitalismo comercial, nós temos aquela época do mercantilismo, aquela época das grandes navegações, a época ainda que os reis tinham um poder central ainda nos reinos, controlando a economia, né, que tinha aquela característica de acumulação do metalismo. Conforme nós vemos aqui na imagem, esse capitalismo comercial, ele tinha uma sequência de organização econômica que funcionava da seguinte forma, né? E esse processo de organização a gente chama de divisão internacional do trabalho. Aqui, onde nós vemos o barco, né, seria aqui o processo da expansão marítima, pois ela ocorre no século XV ao século XVIII, em que as metrópoles, né, como Portugal, Espanha, Inglaterra, eles vão ser, né, os países principais hegemônicos, e eles vão fazer o que com os países subdesenvolvidos, né, que seriam as colônias, como nós. No caso, as metrópoles vendem as manufaturas para as colônias.
Já as colônias, eles vão justamente vender os materiais preciosos, especiarias e cana-de-açúcar. E o chamado capitalismo industrial é quando ocorre a primeira revolução industrial. Nesse momento da divisão internacional do trabalho, nós temos aqui a sequência de países chamados metrópoles, continuam sendo, só que aqui reparem a fábrica, né? Pois está relacionado com a primeira revolução industrial. Já as colônias, né, que são aquelas de exploração principalmente, qual que é a relação que vai ter de um ponto a outro, né? Olhando aqui no lado esquerdo, nós temos justamente as metrópoles vendendo os produtos industrializados para as colônias. E as colônias fazendo o processo inverso aqui, vendendo os produtos primários como os agrícolas, minerais e fósseis. O que nós podemos perceber é que justamente, mesmo com as mudanças das fases capitalistas, né, agora industrial, é praticamente a mesma divisão que ocorre, né, em que países com metrópoles, os mais hegemônicos, vão ser aqueles mais lucrativos, né, afinal, os produtos industrializados eles têm um alto valor agregado, já os produtos primários têm um baixo valor agregado. E nessa balança comercial, quem está em déficit é justamente as colônias. Já as metrópoles, elas estão com superávit, elas estão, né, praticamente tendo um valor da exportação maior do que importação. A terceira fase, chamada capitalismo financeiro monopolista, ele ocorre principalmente no período entre guerras, mas ele vai se consolidar pós Segunda Guerra Mundial. Aqui nós temos aqui três momentos importantes desse processo. Então, as guerras mundiais, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a desindustrialização europeia, quando tem a retirada das indústrias europeias para os países subdesenvolvidos. Quando abordarmos sobre a industrialização brasileira, falaremos melhor um pouco disso, que esse processo foi chamado de substituição de importações. Por enquanto, vamos ficar com a divisão dessa época. Agora nós temos os chamados países desenvolvidos, que vão vender justamente para os países subdesenvolvidos produtos industrializados com tecnologia superior, capitais, que pode ser investimentos e empréstimos também, mas nessa época são poucos empréstimos. Em outro período posterior, esses empréstimos serão em grande quantidade. Já os países subdesenvolvidos, aqueles não industrializados, eles vão vender os produtos primários, como agrícolas, minerais e fósseis. Reparem que a estrutura, a divisão internacional do trabalho praticamente se mantém a mesma. Sempre os países mais ricos vendendo certos produtos e os países desenvolvidos vendendo outros produtos, né? E aí nessa balança comercial, quem sai vantajoso são os países desenvolvidos. Já os países subdesenvolvidos, eles acabam tendo um peso menor na economia. E praticamente são os mesmos, né? Exceto, por exemplo, os Estados Unidos, que era um país que era colonizado, torna-se independente, mas ele consegue virar um pouco o jogo. De resto, a maioria dos países que são colônias são os países subdesenvolvidos, com exceção justamente dos Estados Unidos. O capitalismo financeiro informacional ele ocorre justamente a partir da terceira revolução industrial, ou seja, a partir de 1970. A divisão internacional do trabalho ele vai ter a mesma lógica praticamente. O que vai alterar é que justamente os países envolvidos, eles além, né, de todo o processo que nós vimos, como produtos industrializados, com tecnologia superior, capitais, agora sim o empréstimo vai ser maior, né, o investimento estrangeiro também vai ser maior desses países, são eles que vão investir nesses países, e além, obviamente, da tecnologia que vai ser o principal. Já os países subdesenvolvidos, que agora tornam-se industrializados a maioria, eles vão vender o quê? Reparem que eles vão vender ainda produtos primários, eles continuam sendo, né, países agrícolas, mas agora vão vender os produtos industrializados. Qual que é a diferença desse produto industrializado dos países desenvolvidos com esse industrializado dos países subdesenvolvidos?
Reparem, né, justamente o laser, que os produtos industrializados dos países desenvolvidos têm tecnologia superior. Já os produtos industrializados dos países subdesenvolvidos têm uma tecnologia inferior. E geralmente, se a gente for reparar nos tipos de indústrias, nós, por exemplo, no Brasil, nós temos muita indústria de serviços, indústria de comércio, indústrias alimentícias, por exemplo. Já os países como os Estados Unidos são aqueles países que vão criar as máquinas, né, vão criar praticamente a indústria de capital, o que aí acaba sendo uma diferença enorme, né, na forma de produção. Vejam essa esquematização sobre as fases do capitalismo e também das fases da globalização. Repare, então, que essas fases elas são essenciais para entender. Essas divisões internacionais do trabalho estão dentro dessas fases do capitalismo. Elas fazem parte desse processo. E aqui nós temos, então, na fase 1, que a gente já viu as grandes navegações, que temos aí o capitalismo comercial. Na fase 2, que é a fase do capitalismo industrial, a fase 3, que viria esse capitalismo monopolista, e aí a fase 4, que é esse capitalismo financeiro, científico, informacional, né? Que aí é a evolução da terceira revolução industrial e também um momento de nova ordem mundial, que é essa última etapa que nós vivemos, é a fase atual em que nós vivemos. Vamos ver o que seria essa nova ordem mundial? Vamos ver algumas características da nova ordem mundial. Primeiro, é importante entender que ordem quer dizer que existe então uma organização, alguém que manda mais e outros que vão acabar obedecendo. Que isso se dá então nível mundial. Se nós falamos de nova ordem mundial, é porque havia uma velha ordem mundial antes. E qual que era essa velha ordem mundial? Era justamente aquelas características da Guerra Fria, em que o mundo era dividido entre duas partes, socialistas e capitalistas. Os capitalistas representados pelos Estados Unidos, já os socialistas, a União Soviética. A nova ordem mundial, justamente, ela vai romper com essa dualidade, ou seja, ela vai ultrapassar ela vai retirar essa dualidade, passando então de um mundo bipolar para um mundo uni e multipolar. Mas como assim ele vai ser ao mesmo tempo dessa forma? Bom, é importante entender que essas características têm categorias diferentes. Ela vai ser unipolar quando for no sentido político, e ela será econômica, né, multipolar, quando for no sentido econômico. No caso dos Estados Unidos, ele acaba se enquadrando nos dois. E aí justamente é importante entender que no sentido unipolar é porque os Estados Unidos acaba sendo o país central justamente na organização política, pois ele representa, né, e tem maior poder nas organizações supranacionais, que falaremos depois, como a ONU, FMI, Banco Mundial e OTAN. Já no sentido econômico, essa nova ordem mundial será multipolar, pois outros países vão aparecer, além dos Estados Unidos, que logicamente é o país mais forte na economia, mas vai aparecer o Japão, vai aparecer o bloco econômico chamado União Europeia, que, né, até ano passado tinha 28 países representados, então ela acaba englobando grandes economias, mas também podemos colocar como a Alemanha um país destaque do país europeu. E aí nós temos os chamados tigres asiáticos, que são representados por países emergentes, países que são subdesenvolvidos, mas com rápido crescimento econômico. No caso, esses tigres asiáticos vão aparecer nos anos 90 com um grande crescimento econômico, que é Taiwan, Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong. Tanto Taiwan como Hong Kong são países que têm um pertencimento à China, e elas têm ali as suas particularidades nas suas regiões, né? Taiwan como província rebelde e Hong Kong como república administrativa especial, mas ambas fazem parte da China, né? de sentido geográfico. E aí nós temos os chamados BRICS, que também são outro grupo representado por países emergentes, em que nós temos o Brasil,
a Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses quatro, países principais, os primeiros, eles eram considerados como potências econômicas que muitos estavam considerando que iam crescer mais do que os países já desenvolvidos. Isso em 2001 foi o pensamento. Lembrando que a África do Sul vai ser convidada a entrar depois. Ela vai ser convidada pela China. Enfim, mas isso mostra que nesse cenário multipolar, ele será justamente compostos por vários países extremamente importantes. Então, resumindo, a nova ordem mundial ela tem duas características. Ela é unipolar no sentido político e ela será multipolar no sentido econômico. De forma resumida, essa nova ordem mundial ela é então enquadrada com o avanço do capitalismo mundial, ou seja, quando agora tem a queda dos países socialistas, esses países socialistas tornarão-se então capitalistas. Então, aqueles países que tinham resistência agora serão incorporados. Inclusive, a China, lembrando que ela, bem antes, na verdade, ela vai ser enquadrada como capitalista. Ela vai acabar aderindo a uma nova economia política, que justamente vai adicionar o capitalismo ao seu país. E também os chamados países terceiro mundo, que eram países que não estavam no centro da disputa da Guerra Fria. Eram países asiáticos e africanos e até latino-americanos que estavam praticamente paralelos, digamos assim, à economia. Eles eram mais explorados, mas, por exemplo, não havia um capitalismo realmente como muitos colocavam. Eles eram países que estavam se relacionando com capitalistas, mas que eles eram praticamente marginalizados. E aí, esse país terceiro mundo, junto com esses países socialistas, todos vão acabar aderindo ao capitalismo. E aí, a globalização, com essa nova ordem mundial, então ela vai alcançar essa mundialização do capital, que nós falamos, que seria o capital em nível mundial. Na Guerra Fria, havia aquele conflitos e medo de uma guerra nuclear. Com o fim da Guerra Fria, as pessoas acharam que não haveria mais conflitos. E eles se enganaram, pois, na verdade, a nova ordem mundial ela teve os chamados novos conflitos, que são caracterizados por três grandes grupos, separatistas e nacionalistas, que eles podem ser muitas vezes vistos de formas iguais. Por exemplo, no caso da Catalunha, na Espanha. Essa região da Catalunha, ela justamente quer uma separação com a Espanha. E ela pode ser enquadrada também com um sentimento nacionalista para os catalãos. Mas para os espanhóis, ela é antinacionalista. Então reparem que os dois termos eles podem estar iguais ou podem estar de forma antagônica. Mas, por exemplo, o nacionalismo ele pode ser colocado com outras regiões também, como a Crimeia, que fica na Ucrânia, assim por diante. Mas nos anos 90, essa região do leste europeu, olha no mapa aqui na parte amarela, no canto superior direito, no canto central, perdão, justamente esse quadrado que eu fiz, que está pegando bem uma parte da Europa mais ao leste. Essa região teve muitas guerras civis causadas por esses sentimentos separatistas e também por outros sentimentos nacionalistas. Já nas regiões africanas e asiáticas que foram colonizadas, elas tiveram grandes questões étnicas religiosas, ou seja, relacionadas à cultura do país. Então, esses fatores acabaram levando então à ideia de que a nova ordem mundial não seria uma paz mundial, justamente só pela queda da Guerra Fria. Mas reparem que ainda nós voltamos até questões nucleares também. Vamos ver agora algumas características da globalização, começando pelos aspectos econômicos. A primeira ideia é lembrar que justamente nós temos o avanço do capitalismo mundial, e ele é representado através da transnacionalização da economia. O que é essa transnacionalização? É por conta desse crescimento de empresas transnacionais, aquelas empresas estrangeiras instaladas em outro país, ou seja, ela tem capital externo. São empresas, também é utilizado o termo multinacional, mas é um termo mais, digamos, errado, vamos dizer, Aí nós temos, por exemplo, Coca-Cola, PepsiCo, entre outras.
Lembra dessa imagem, né, chamada aqui de ilusão das escolhas? Justamente as 10 maiores holdings, as 10 maiores empresas que têm, então, instaladas em outros países. E olha só, então, a dimensão que essas empresas têm de domínio no mercado mundial. Reparem que essas características da globalização elas são fundamentais, justamente para entender quais são os pontos positivos e negativos. Uma parte negativa disso, desse crescimento das empresas internacionais, é que justamente pouquíssimas empresas vão controlar uma grande fatia do mercado mundial. Repare que 147 empresas, ou seja, pouquíssimas empresas, nem sei se temos ideia de quantas empresas devemos ter, de pequenas, médias e grandes empresas no mundo inteiro. Então, repare que pouquíssimas empresas, aqui umas centenas, controlam 40% da economia corporativa. Ou seja, é uma grande fatia controlada. E muitas dessas empresas, na verdade, elas acabam sendo essas holdings, né? Elas acabam sendo instituições financeiras, acabam sendo acionistas, acabam sendo organizações que, na verdade, não vendem um produto, mas sim vende o financiamento. Então, a gente repara que o mercado mundial é enorme, né? Controlado por essas empresas. Tem essa imagem aqui que é bem interessante, que é um resumo do que é globalização. Essa imagem foi tirada no site do Sábado Qualquer, que é do Carlos Rua, um desenhista muito interessante, eu gosto muito dele. E aqui nós temos representado, né, de forma apenas didática, o que seria Deus e Adão, né? Embora isso possa parecer muitas vezes umas brincadeiras com religião, mas não é bem assim, né? Aqui, no caso, mostra, né, Deus olhando a Terra e olha, parecendo esse símbolo econômico capitalista McDonald's. E aí ele vem relacionando, né, o que isso é o início da globalização. E aí ele acaba, né, até fazendo uma discussão. É impressionante como essa marca influencia o nosso psicológico. E ele já ficando com fome, já, né, pensando no lanche, e aí de repente ele acaba então comendo, né, se a gente for reparar, né? E aí justamente esse é um momento só de, de relação com essa globalização, dessa influência do consumo, que é muito importante também nessa parte econômica. E aí ele até discute aqui que ele está ficando gordo, né, justamente, comendo tanta porcaria, e aí depois ele resolve o problema. E aí ele fala, estou adorando essa globalização, e reparem que apareceu mais empresas, né, nesse cenário. Só que aí ele acaba então percebendo que a globalização vem crescendo de forma absurda e vem surgindo então outras empresas, né, que aí justamente depois vem crescendo mais ainda outras empresas e aí ele vem perdendo esse controle, né? A globalização é bem interessante entender que é esse rápido crescimento de empresas. Essas empresas transnacionais que são, né, digamos, as responsáveis por esse crescimento mundial pela propaganda e pelo consumo excessivo, né? Globalização também pode ser relembrada com o consumo mundial, né? E no caso aqui, até fazer uma brincadeira, falando que o Deus adora o capitalismo, ele até comprou uma camiseta, e olha a camiseta de quem é? Che Guevara, né? Que aí seria uma forma irônica de representar a globalização. Continuando com o aspecto econômico, tem a chamada doutrina neoliberal, que ela será tratada melhor em outro momento. Mas, por enquanto, para entender o neoliberalismo, essa palavra neo, que significa novo. Então, uma nova roupagem às ideias liberais, que aqui justamente defendem uma menor participação do Estado, seja o Estado na economia, seja na intervenção, seja na produção econômica também, que aí justamente as empresas estatais terão que ser privatizadas. Não pode ter muitas leis rigorosas na parte financeira, então você tem que desregulamentar, você tem que flexibilizar as leis financeiras. Então isso vai acabar incentivando empresas estrangeiras a acabar investindo no país. Assim como também as terceirizações. Isso acaba quebrando e permitindo então que muitas empresas não tenham que cumprir certas funções. E aí justamente ele acaba possibilitando o crescimento de contrato de serviço por terceiros. E essas demais empresas acabam se abstendo então de questões. Um caso, por exemplo, é uma grande empresa, por exemplo, de banco, por exemplo, que ao invés de ele ter seus seguranças próprios
e uma equipe de limpeza próprio, ele vai terceirizar esses funcionários de segurança e também as funcionários de limpeza, né? Assim como em outros milhares de exemplos. As leis trabalhistas frágeis também, né? Que justamente vão possibilitar a terceirização. No Brasil, por exemplo, as leis trabalhistas não eram permitidas pela terceirização, de certa forma. Não havia uma discussão, uma regulamentação, porque muitos acabavam ficando sem muito acesso. E aí, muitas das leis trabalhistas frágeis, elas acabam permitindo essa terceirização. E a reforma trabalhista que o Brasil vivenciou, ela justamente intensificou. Ela acabou, então, regulamentando a terceirização, que, por sua vez, aumentou ela. E as leis ambientais frágeis também, né? Então, reparem que questão de lei também é um aparato do Estado. Então, reparem quando a gente fala de desregulamentação financeira, leis trabalhistas frágeis e leis ambientais frágeis, é uma menor participação do Estado também, só que agora no sentido mais jurídico, que também é uma forma de intervenção do Estado na economia. Bom, as leis ambientais frágeis elas devem ocorrer pelo neoliberalismo por conta de uma necessidade, então, de ter leis rigorosas. Então, imagina que o Brasil tem uma lei rigorosa de mineração, uma lei rigorosa de desmatamento. Lógico, as empresas madeireiras e mineradoras vão acabar saindo do Brasil. No caso, por que muitas empresas americanas estão na China? Porque lá na China eles não estão nem aí, eles têm muito dessas ideias neoliberais. E aí, justamente, eles podem poluir quanto quiser, eles podem muito bem aumentar sua produção de carvão mineral, podem não ter aquelas necessidades de regulamentação, de fiscalização do trabalho e assim por diante. Nós vamos ver melhor neoliberalismo em outro momento. Outra coisa muito importante são chamados blocos econômicos, que aqui a ideia de blocos econômicos é uma forma, né, justamente de acordos, articulações em aspectos políticos, econômicos e até sociais entre países. Primeiramente, mais importante é a aliança econômica, mas blocos econômicos têm vários tipos, né? E aí a União Europeia, que está indicada aqui no mapa. Esse mapa é um pouco antigo, tá, gente? Não existe um mapa também muito atual que seja legal. Esse mapa da União dos blocos econômicos mostra que a União Europeia, que ele vai ser o principal bloco econômico do mundo. Mas também temos outros, né? NAFTA, por exemplo, Mercosul, e aqui outros que nem existem mais, né? A ALCA nunca chegou a realmente entrar, né? O ALAD também acabou saindo, o Pacto Andino mudou de nome, enfim, existem vários aqui que perderam as relações. Mas aqui, então, é entender que a nova ordem mundial vai estabelecer, nos anos 90, esses vários acordos possíveis, e ela é um exemplo da globalização. E a ideia do bloco econômico é o estímulo ao comércio mundial. É, então, buscar uma maior exportação e importação entre os países, maior relação comercial. E muitas vezes esses países acabam então incentivando, né, o comércio mundial, só que muitas vezes acabam também gerando protecionismo econômico. Eles acabam então só tentando comercializar com seus países membros, mas quando fala com outros países fora dos seus blocos econômicos, nem tanto. E é por isso que foram criados então vários blocos econômicos. E aí nós temos o caso da União Europeia, Mercosul importantes, o NAFTA também, que é extremamente importante, que engloba Estados Unidos, México, Canadá, e que recentemente foi mudado para esse acordo, USMCA, né, que justamente são os nomes em inglês, as siglas em inglês dos países pertencentes, né, Estados Unidos, México e Canadá. Como a aula vai ficar um pouco extensa e esse assunto é muito importante, eu faço muita questão de trabalhar esse conteúdo de forma ampla, bem conteudista, eu vou separar esse vídeo agora, e aí no próximo vídeo vocês vão ter as demais características políticas e culturais, e aí depois nós teremos um assunto específico de neoliberalismo e também sobre a questão das desigualdades na globalização, que é um assunto mais importante que nós temos.